Vamos então estudar a lição número 6 da revista da CPAD que nós usamos aqui na escola dominical. E hoje nós estaremos estudando sobre ética cristã e suicídio. O texto áureo apresentado aqui na lição encontra-se em João, capítulo 10, versículo 10, aonde diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo aqui que o ladrão, no caso é o diabo, ele vem para roubar e para matar e para destruir. E ele, o Senhor Jesus Cristo, veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando falamos em suicídio, podemos dizer que quem se alegra com uma situação desta apresentada é este ladrão, que é o diabo, porque ele veio para destruir, para roubar, para matar, para tirar vida e conduzir as pessoas ao tormento eterno. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para oferecer uma vida nova, uma vida com alegria e uma vida com abundância. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então, tanto o nascer como o morrer são prerrogativas exclusivas de Deus. Não cabe ao homem tirar a vida de ninguém e nem mesmo tirar a sua própria vida, porque a vida é oferecida pelo Senhor e Ele que estabelece o início e o término da vida. São prerrogativas exclusivas de Deus. A nossa leitura aqui, bíblica, que estaremos estudando, encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 6, que eu vou pedir para o nosso irmão evangelista estar fazendo a leitura. Amém. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 ao 6. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas.
e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém. Amém. Então, o nosso objetivo geral desta lição é apresentar que o suicídio está na contramão da vontade de Deus para o crente. Temos também como objetivos específicos descrever o suicídio nas Escrituras e no mundo, mostrar os tipos de suicídios e apontar os posicionamentos teológicos e éticos a respeito do suicídio. Queremos dizer que os dados sobre o suicídio realmente são alarmantes. Nós podemos perceber, e a mídia tem divulgado, o número de suicídios tem aumentado a cada dia, a cada ano e a cada década. E, infelizmente, esta questão do suicídio tem também chegado nas igrejas evangélicas. Não podemos negar que hoje é uma realidade. Em muitas igrejas evangélicas temos conhecimento que de alguns membros, de alguns irmãos e até alguns pastores que entraram por este caminho do suicídio. E nós então, como igreja, precisamos tratar deste assunto com muita seriedade e para verificar o que realmente está acontecendo e ajudar pessoas que têm esta tendência e mostrar que o suicídio também é um pecado que leva a pessoa à morte física e também à morte espiritual. E precisamos também mostrar que muitas pessoas que têm esse problema, essa tendência ao suicídio, são pessoas que estão passando por algum transtorno psiquiátrico. A revista Isto É, ela trouxe aqui uma reportagem falando sobre o suicídio, principalmente o suicídio juvenil, a tragédia do suicídio juvenil, é o tema aqui da revista Isto É, mostrando o aumento de suicídios na juventude. E aqui nessa pesquisa temos aqui um psiquiatra, Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele afirma que cerca de 97% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno mental. Veja bem, o especialista aqui, o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria, afirma aqui na revista Isto É que 97% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno mental. Então este problema é um drama que tem ligação direta com os transtornos de humor manifestados na depressão, do transtorno da ansiedade, nas esquizofrenias, e muitas vezes a pessoa não quer fazer um tratamento psiquiátrico, então ele vem a cometer este ato. Então 97% dos suicídios é comprovado que são transtornos psiquiátricos que poderiam ser resolvidos com tratamento psiquiátrico. E quando nós falamos de igreja evangélica, infelizmente, no meio evangélico tem muita ignorância a respeito deste assunto
de transtornos psiquiátricos. Alguns não entendem que é uma doença que tem que ser tratada com um profissional da área e acham que é apenas uma questão espiritual, e alguns pastores que também desconhecem os fatos que nós estamos relatando aqui e orientam os seus adeptos a não buscarem um tratamento médico, apenas um tratamento espiritual. E acontece que a pessoa vem então a se suicidar porque não recebeu um tratamento psiquiátrico. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você passa por algum transtorno mental, tem problema de depressão, procure um tratamento médico, procure uma orientação de um profissional. É verdade que você tem que orar, tem que buscar a Deus, mas procure. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade, ele é diabético, ele não vê nenhum problema em tomar uma insulina. Ele tem um problema de pressão alta, como eu tenho, e a pessoa não vê nenhum problema em tomar diariamente o seu remédio para resolver o seu problema de pressão. Mas se ele tem problema de depressão, tem algum transtorno psiquiátrico, ele se recusa a tomar um remédio. Ele acha que é pecado tomar um remédio para tratar desta enfermidade. E então, isso pode se agravar, infelizmente, pode levar a pessoa ao suicídio. Então, é sobre isso que nós estaremos aqui orientando, para que os pastores estejam alertas sobre esta situação e saibam com toda a sabedoria orientar os membros da sua igreja. A igreja trata da vida espiritual e tem os médicos que Deus chamou, deu inteligência, sabedoria para poder então tratarem desses transtornos mentais. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também é que, infelizmente, muitas igrejas abandonaram a pregação genuína da palavra de Deus e estão se envolvendo com a psicoterapia. A igreja não pode se envolver com psicoterapia. Tem pessoas especializadas nesta área, profissionais que estudaram. Então, muitos irmãos despreparados estão ministrando na igreja, tentando resolver este problema através de cura interior, de quebra de maldição. Muitos irmãos aí que nunca estudaram, dando aí de psicólogos, e de vez de levar a pessoa, conduzir a pessoa a um tratamento médico, ficam ministrando aí essa tal de cura interior. Meu irmão, fuja disso aí, não participe disso. Procure uma orientação médica, procure um pastor equilibrado. Você pode orar, você pode clamar, mas procure sempre uma ajuda de um profissional que estudou, que está habilitado para tratar deste assunto. É verdade que alguns casos são espirituais, mas podemos dizer que a grande maioria não são casos espirituais. Então, o pastor é equilibrado, com discernimento espiritual, ele vai ter condições de avaliar, de orar pela pessoa e indicar o melhor tratamento. Quando nós falamos em suicídio, à luz da palavra de Deus, precisamos primeiro definir a expressão suicídio. Ela vem do latim e significa matar a si mesmo. Então, suicídio significa matar a si mesmo. Também podemos dizer que é uma morte auto-infligida. Agora, nós também encontramos na Bíblia falando sobre o suicídio. O suicídio nas Escrituras e no mundo é o tópico número 1 aqui da nossa lição.
Então as Escrituras, a Bíblia, elas registram 5 casos de suicídio. 4 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Nós encontramos no Antigo Testamento o registro de Saul e de seu escudeiro. Saul, que foi rei de Israel, e seu escudeiro cometeram suicídio. Saul foi o primeiro rei em Israel, ele rejeitou o Senhor, não queria mais receber a orientação do Senhor, e ele então buscou o ocultismo, procurou consultar os mortos, algo que é proibido pelas Escrituras. Um homem que tinha o conhecimento de Deus se envolveu com a feitiçaria, e ele então, acuado na peleja contra os filisteus, ele se lançou sobre a própria espada, e também o seu escudeiro, o seu auxiliar, fez o mesmo. Então aqui está um caso de suicídio de uma pessoa que perdeu a comunhão com Deus, se envolveu com o espiritismo, e quando estava acuado numa peleja, ele se suicidou, e o seu auxiliar também. Um outro caso que o Novo Testamento apresenta foi o caso de Aitofel. Aitofel, ele foi conselheiro de Absalão, que queria usurpar o reino do seu pai, e este Aitofel não suportou ter o seu conselho rejeitado, e ele se enforcou. Temos ainda o registro aqui do Antigo Testamento do rei Zinri, que ele foi derrotado, e ele então, diante da derrota, ele apavorado, ele tirou a própria vida. Agora também quero falar aqui alguma coisa sobre Sansão, que alguns irmãos e algumas igrejas aí, principalmente aquelas igrejas que defendem a predestinação fatalista, que dizem que as pessoas já nascem marcadas para ir para o céu e marcadas para ir para o céu, para o inferno. Essas igrejas que pregam a predestinação fatalista, elas dizem que não há problema nenhum. Um crente que, se ele se suicidar, ele vai para o céu, porque ele já nasceu eleito, e o eleito não perde a salvação. E eles, e alguns outros irmãos aí, erroneamente, apontam como Sansão. Olha, Sansão, ele aparece na galeria dos heróis da fé, e ele se suicidou. Não, você está errado. Sansão, ele não é um caso de suicídio. Podemos dizer que Sansão morreu em combate. Ele foi um herói, e então não podemos dizer que Sansão, o caso de Sansão, foi um suicídio. Os casos que nós apresentamos aqui, das pessoas tipo Saul, Aitofel e Zinri, eles praticaram suicídio motivados pelo orgulho e escolheram a morte em lugar de confiarem em Deus. E Sansão não, ele morreu em combate, e ele aparece como herói da fé. Ainda no Novo Testamento, nós sabemos um outro caso de suicídio que a Bíblia apresenta, foi de Judas Iscariotes. Ele fez parte do colegiado apostólico, foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser o discípulo, e ele tinha a função de tesoureiro, que era uma função que requeria integridade, mas ele foi enganado pelo inimigo, e ele então agia com desonestidade. Ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa. Então, a ambição de Judas por dinheiro foi uma das motivações para ele entregar Jesus, trair Jesus.
E ele, depois que traiu Jesus, se sentiu culpado e ele então se enforcou, ele se suicidou. E como resultado, ele se enforcou e, precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, conforme Atos capítulo 1, versículo 18. Então, Cristo já tinha alertado sobre este caso de Judas, lá em Marcos capítulo 14, 21, onde ele disse: ai daquele homem para quem o Filho do Homem é traído. E Judas não resistiu ao diabo e nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor, e ele preferiu o suicídio a corrigir o seu erro, e então morreu na sua perdição. Era um discípulo, tirou a sua própria vida e perdeu a vida eterna. Quando nós falamos então em suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram em 60% nas últimas 5 décadas. Preste bem atenção, ouvinte, neste dado que nós estamos fornecendo. Não somos nós que estamos falando aqui, é a Organização Mundial de Saúde, dizendo que nas últimas 5 décadas aumentou o suicídio em 60%. Diante de tanta tecnologia, desenvolvimento da ciência, do conhecimento humano, de vez de melhorar, a situação piorou. 60% foi o aumento de suicídios nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. E cerca de 20 milhões tentam o suicídio por ano. Então, morrem por causa do suicídio 1 milhão de pessoas. E 23 milhões de pessoas por ano tentam o suicídio. Então, os dados são alarmantes. E temos observado, e a mídia tem aí notificado, como eu falei aqui, sobre esta reportagem da revista Isto É, que o número de suicídios entre os jovens tem se aumentado, e principalmente universitários. Então, alguma coisa está acontecendo e a igreja precisa se posicionar e procurar ajudar pessoas que têm esta tendência ao suicídio, e a igreja tem a solução. Qual é a solução? A solução é o Senhor Jesus Cristo, conforme lemos aqui, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora vou pedir para o nosso irmão aqui, o evangelista Cláudio, fazer aqui o seu comentário sobre o tópico número 2, os tipos de suicídio, e também o tópico número 3, o posicionamento cristão para o suicídio. Fazer de maneira resumida este comentário. Amém, glórias a Deus. Então, os tipos de suicídios, né, eles podem ser classificados como convencional, pessoal e sacrificial. E então nós veremos as suas implicações que eles trazem, né? O suicídio convencional, por exemplo, é influenciado ou provocado pela tradição, pela cultura social de uma nação, de um povo, de uma tribo. E, por exemplo, no Japão, o harakiri
expressava o orgulho do suicídio, né? Do suicida em escapar do desespero, da angústia intolerável ao sofrimento, e isto era visto como um ato de nobreza e de coragem e de honra aos japoneses, né? Por exemplo, observamos que em 2007, o ministro da Agricultura do Japão, ao ser condenado por corrupção, envergonhado pela situação, ele cometeu suicídio por enforcamento. Então, a taxa média de suicídio no Japão, aproximadamente lá para 2007, eram de 70 pessoas por dia, né? Daria na média de 2.100 pessoas por ano, por mês. 2.100 pessoas, uma taxa de 70 pessoas por dia. E essa cultura tornou essa nação propensa à morte autoinfligida. Então, esse é o tipo de suicídio convencional, certo? E o outro suicídio, que classifica-se como suicídio pessoal, é a prática por iniciativa individual, sem a influência de tradição cultural, e as motivações são diversas, e muitas vezes sem descobrir a causa, né, ou o gatilho que leva a pessoa a se suicidar, né? E é considerado, o suicídio, ele é considerado uma figura radical e covarde para não enfrentar os problemas da vida, causando até um problema maior para toda a eternidade, que é a condenação. E tais pessoas desprovidas da fé em Jesus Cristo, tais pessoas desprovidas da fé em sua palavra, não tem o respaldo e o consolo e a esperança que existe em Cristo Jesus. Por exemplo, a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 26, capítulo 15, versos 26, ora, o último inimigo a ser derrotado, aniquilado, é a morte. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. E observamos também que a morte foi tragada. Tragada foi a morte na vitória. E o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a morte, é a lei, mas graças a Deus, que Deus nos deu a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois ele ainda diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso esforço, todo o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, se o último inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, não há problema na face da terra que Deus não possa resolver ao homem. Muitos atentam contra a própria vida porque não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Dados estatísticos oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Então, daria por dia 32 por dia. Por mês daria 960 pessoas aproximadamente. 32 suicídios por dia, multiplicado por 30, 960. Por ano, aproximadamente 11.680 pessoas. E esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS
e pela maior parte dos tipos de câncer. Pela maior parte dos tipos de câncer. E o outro tipo de suicídio que existe também é o suicídio sacrificial, que é também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria. Nesse caso, enquadram-se bombeiros, policiais e outros profissionais que morrem como resultado de sua ação, ou, por exemplo, o salva-vida que se afoga ao entrar na água para salvar uma outra pessoa, e também o profissional ou voluntário que perde a sua vida combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidentes e de emergências. E nessas circunstâncias, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo, ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, conforme João, capítulo 15, versículo 13. E o próprio Senhor, ele entregou a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. Então, assim como as aulas anteriores, a ideologia de gênero, o aborto, a pena de morte, a eutanásia, o suicídio também está na contramão da vontade de Deus. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, vamos para o tópico aqui número 3, que diz o seguinte: qual é o posicionamento cristão para o suicídio? Qual é a posição da igreja sobre o suicídio? A nossa posição é muito clara. É a posição bíblica. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. E nós definimos aqui que o suicídio significa matar a si mesmo. Então a Bíblia diz: não matarás. E o suicida, ele comete uma morte a si mesmo. Então é pecado, sim. Então o cristão, a igreja, se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. E ainda temos o posicionamento ético cristão em relação ao suicídio, que o suicídio, ele é a banalização da vida, é a violação do amor, é um ato egoísta, falta de confiança em Deus, um gesto de ingratidão. Então, é um pecado e precisamos tratar. Como eu disse aqui, pessoas que têm transtorno de humor, depressão, transtorno de ansiedade, deve ser levada a um tratamento médico, precisa ser amparada, e com muita sabedoria, com graça de Deus, a pessoa vai orientando espiritualmente, e a pessoa fazendo o seu tratamento, Deus vai dando vitória. Agora, precisamos ter muito cuidado de pessoas, de irmãos da igreja, de alguns líderes que tratam deste assunto sem ter um pleno conhecimento, dizendo que não há nenhum problema, e muitas pessoas estão sendo conduzidas ao inferno porque estão recebendo ensinos errôneos de que
não há nenhum problema, e apontando o caso de Sansão. Sim, é um pecado, é uma tragédia e precisamos tratar e levar isto com muita seriedade. Nós temos aqui também o nosso obreiro aqui, o nosso irmão Lucas. E eu queria que o irmão Lucas, como ele é jovem, né? Obreiro, dedicado às coisas do Senhor, que ele trouxesse aqui uma palavra para a juventude, né? Porque lemos aqui que a revista Isto É trouxe essa reportagem, a tragédia do suicídio juvenil. E a própria revista também fala aqui sobre este jogo agora chamado Baleia Azul, onde jovens de 17, 18 anos se suicidaram porque estavam jogando, participando desse jogo chamado Baleia Azul. E eu gostaria que o nosso irmão desse também aqui a sua posição, falasse alguma coisa, principalmente para os jovens, a respeito deste tema que nós estamos abordando. Então, como o pastor tem falado a respeito desse jogo, esse jogo que é mais uma coisa maléfica, né? Uma coisa diabólica. Existe também uma série no Netflix que tem falado a respeito disso, chama 13 Razões Porquê, uma série onde é uma menina que é violentada na escola, ela grava 13 fitas falando os motivos e apontando as pessoas que fizeram ela praticar o suicídio. E é uma série bem perturbadora para quem não tem essa maturidade emocional para ver. Uma série onde praticamente mostra a pessoa se suicidando. Então tome muito cuidado com o que os seus filhos veem, o que as pessoas que você tem à volta assistem. Porque uma pessoa um pouco mais desequilibrada emocionalmente, uma pessoa que tem alguma dificuldade emocional, com certeza vê esse tipo de seriado, algo série, você vê para entreter, não para você ver ali como morrer, o porquê a pessoa morrer. Então é preciso a gente quebrar o silêncio em torno disso, não abafar isso, porque é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A depressão, tudo que leva ao suicídio é uma coisa muito silenciosa e repentina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar alerta. Diversas situações que ocorrem no dia a dia, para que a gente possa tomar as providências o mais rápido possível. Nós lemos aqui nessa matéria a respeito de uma adolescente de 16 anos que os pais notaram o sumiço dela e logo foi visto que ela, pelo namorado dela, que ela gostaria de ser morta afogada. Ela gostaria de morrer afogada. Esse era um desejo dela, morrer afogada. E os pais não tinham conhecimento disso, ninguém sabia que ela estava passando por uma situação difícil. E ela foi se suicidar ali naquele lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que prestar atenção. E hoje muitas pessoas estão sendo motivadas por esse jogo intitulado Baleia Azul. Um jogo onde tornou-se notícia muito aqui no Brasil, depois de a morte de um casal num hotel de luxo em São Paulo. Eles foram nesse hotel, eles tinham assistido a essa série que a gente tinha falado, e eles acabaram cometendo suicídio por conta desse jogo. Então, isso não trata-se apenas de uma bobagem. Eu já vi muitas pessoas falando, isso é bobagem, isso é criancice, isso é da idade. Não, isso trata-se de uma questão de saúde, trata-se de uma questão que precisa ser trabalhada, e a sociedade precisa produzir uma narrativa de valorização da vida e não apenas de espalhar o pânico. A gente não pode simplesmente aqui falar o que a Bíblia fala, sem que vocês que estão ouvindo a gente se conscientizem
que a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa fazer algo para que essas pessoas elas sejam ouvidas. Uma especialista da Unicamp diz que muitas vezes a principal motivação de um suicídio não é simplesmente acabar com a sua vida, mas de dar valor à existência, de buscar vingança, ser valorizado. Então as pessoas depressivas, as pessoas que têm esses sentimentos de morte, as pessoas elas não querem nada mais, nada menos do que atenção, do que um abraço, um carinho. Então tome cuidado, observe os seus filhos, observe a vida deles, observe com quem eles andam, observem o que eles estão vendo, porque é um assunto que precisa ser tratado, é um assunto que precisa ser falado. Não é apenas em setembro, onde é feita toda aquela campanha Setembro Amarelo de conscientização. São todos os meses, todos os dias a gente tem que falar a respeito disso e tomar conta dos nossos jovens, falar dentro da igreja, fazer cursos com jovens dentro da igreja, para que a gente blinde os nossos jovens a esse respeito. Queria trazer aqui um dado. 40% é a taxa de crescimento do suicídio no Brasil em 10 anos, na faixa de 10 a 14 anos. 10 anos, irmãos. 33,5% foi o aumento de índice de adolescentes de 15 a 19 anos. Você sabia que acontece em média 434 tentativas de suicídio por dia no Brasil? 4 em cada 5 jovens que tentam se suicidar dão sinais claros do que pretendem fazer. 4 em cada 5 jovens que tentam se suicidar dão sinais claros do que pretendem fazer. Então, observem os sinais, observe os seus filhos, observe as pessoas que estão à sua volta, para que a gente possa acabar com esse mal e ajudar essas pessoas, esses jovens, essas crianças que estão doentes. Elas não estão fazendo drama, não estão fazendo chantagem emocional. Essas pessoas estão doentes, precisam da nossa atenção. Chame o jovem para conversar, chame a criança para conversar, para que esse problema não se torne em uma grande tragédia. Temos uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. É pecado, é falta de fé tomar remédio para síndrome do pânico? A resposta é a seguinte: pecado é não tomar remédio, porque nós sabemos que a síndrome do pânico é proveniente de um desarranjo químico no cérebro. A química do cérebro fica alterada, um transtorno, um desarranjo nos neurotransmissores, tipo dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina. Então esse desarranjo químico do cérebro provoca uma das causas da síndrome do pânico. Aí a pessoa é crente, servo do Senhor, tem esse problema, e aí vai para a igreja, coloca na cabeça da pessoa que aquilo ali é perturbação maligna. E a pessoa fica sofrendo anos e anos com aquela síndrome de pânico, porque acha que aquilo ali é uma perturbação espiritual, não melhora e pode muitas vezes até caminhar para o suicídio. Por quê? Não foi procurar um tratamento. A pessoa procura um tratamento médico, um médico especialista nesta área, ele vai passar remédio e esse vai normalizar a química do cérebro e isso vai passar com tranquilidade. E a pessoa ficar livre desta síndrome do pânico e vai poder tocar a sua vida, trabalhar, estudar e até mesmo fazer a obra do Senhor. Portanto, eu respondo da seguinte maneira: pecado, meu irmão, é você não tomar o remédio. Pecado é você não procurar um tratamento médico, uma pessoa especializada que estudou para isso. Porque a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado.
e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então precisamos tomar as nossas medicações, seguir a orientação médica. Então estamos assim concluindo a nossa lição, e que Deus abençoe a todos.